Oficialmente, o Cruzeiro nega qualquer tipo de negociação com o atacante Gabriel Barbosa, o que, ao meu ver, é totalmente compreensível essa situação, já que o próprio atacante só falou sobre sua saída após a final da Copa do Brasil, e o Cruzeiro não vai fazer diferente, só vai falar sobre reforços, outros jogadores após a final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro não confirma nem o acerto com o volante Christian. Quem dirá então com a contratação do atacante Gabriel Barbosa, que seria bombástica, que com certeza cairia em toda a imprensa nacional, como aconteceu nas últimas horas. E eu gostaria de lembrar ao torcedor cruzeirense uma palavra dita pelo Samuel Venâncio, onde ele fala, abre aspas, que só uma tragédia tira o Gabriel Barbosa do Cruzeiro. Algumas informações que estão sendo faladas nos bastidores estão até cravando uma proposta da Arábia e que por isso o jogador não está 100% fechado com a Raposa. E a diretoria continua negando. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as falas do Alexandre Matos, que conversou nesta segunda-feira com o jornalista Vene Casagrande, lá do Rio de Janeiro, e também as falas da imprensa brasileira. Alguns cravam, outros ainda falam que não está certo com a Raposa. Eu particularmente prefiro acreditar na informação mais confiável que temos, que é a do jornalista Samuel Venâncio, onde ele fala que não tem nada assinado até este momento. Ou seja, se o cara ele não tem nada assinado, não dá para cobrar que ele realmente vá vir para o Cruzeiro. Mas ele também lembra que só uma tragédia tira Gabriel Barbosa da toca da Raposa. Eu vou colocar agora na tela, só que antes eu peço que deixem aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Vene, o Cruzeiro está estupidamente focado no resto do ano, e é óbvio que a gente sempre dá uma sondada em relação ao mercado, em relação a tudo, só que nós não temos absolutamente nada assinado com ninguém. A gente sabe que o Gabigol é um jogador, né, muito valorizado, um dos principais atacantes aí do futebol brasileiro há muito tempo, um grande jogador, mas a gente não tem nada assinado, acertado com absolutamente ninguém. Tá? O que a gente tem, na verdade, é um orgulho muito grande de ter novamente o Cruzeiro, que nos últimos anos aí, chegasse uma situação dessa, ninguém acreditaria que pudesse ser possível, né? E a gente vê que todos acreditam, e muito em função da credibilidade que o nosso presidente, o Pedro Lourenço, trouxe, né? Então a gente vê sendo falado Gabigol, Dudu, Arias, enfim. Acho que o Cruzeiro está novamente voltando ao seu patamar, né, que todo mundo está acostumado de ser esse gigante aí do futebol brasileiro, mundial, e está atuando dentro e fora de campo em coisas importantes, como um protagonismo que nós estamos aí brigando o brasileiro pela Libertadores, na final do Sul-Americana, e fora de campo, grandes jogadores sendo ventilados no Cruzeiro. Alguns podem ser que aconteça de vir, outros não, enfim, mas o importante é o Cruzeiro estar novamente com essa credibilidade no mercado. E olha só, família, a galera lá do Rio de Janeiro também tem falado nesta segunda-feira sobre o interesse do Cruzeiro na contratação do John Arias. A verdade é que o Cruzeiro não desistiu da contratação do jogador, e não é difícil convencer o próprio atleta a assinar com o Cruzeiro. O grande problema tem sido o Fluminense, que prometeu à imprensa algum tempo atrás que o John Arias só sairia para o futebol europeu. E mesmo que o Cruzeiro pague mais do que o Galatasaray da Turquia, não é garantido que o atleta assine vínculo com a Raposa. Mas sim, Cruzeiro segue interessado e tenta convencer o Fluminense do contrário. Nesta segunda-feira, a jornalista Raíssa Simplício ainda trouxe a informação de que o Cruzeiro não vai desistir do atacante de 27 anos de idade e que, se o Fluminense topar, o Cruzeiro vai soltar a grana pela contratação do atleta. Estão falando na casa de 10 a 12 milhões de euros pela transferência do John Arias.
E particularmente eu acho que o John Arias vale cada centavo desta aposta. É um baita de um atacante, é jogador de seleção colombiana e não é à toa que está na mira do futebol europeu. Com certeza o John Arias daria certo no Cruzeiro. Já a galera do portal Trivela trouxe nesta segunda-feira que o Fluminense só vai liberar o jogador para o cenário nacional com o pagamento da multa rescisória, que hoje é na casa de 600 milhões de reais, o que é totalmente fora de cogitação para qualquer equipe do mundo pagar este valor pelo John Arias. Então vamos aguardar e esperar mais detalhes. Até o momento segue o interesse do Cruzeiro, mas sem a liberação por parte do Fluminense nesta negociação. E a questão nem é dinheiro, a questão é o orgulho do Fluminense, que já tinha dito que não venderia o jogador para outra equipe brasileira. Olha só, família, o Cruzeiro nega que a Raposa tenha interesse na contratação do lateral esquerdo Wendel, de 31 anos de idade. Só lembrando a vocês que o jornalista Pedro Rocha, do Globoesporte.com, trouxe a informação nesta segunda-feira sobre o interesse do Cruzeiro na contratação do jogador, que tem vínculo com o Porto de Portugal somente até o meio de 2025, ou seja, em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. A informação do jornalista Pedro Rocha é que o Cruzeiro tem interesse, teria sinalizado ao jogador, que teria respondido de forma positiva ao Cruzeiro. Aí tem a outra questão, que é convencer o Porto a fazer a liberação do jogador, ou até mesmo baixar uma possível pedida pela transferência do atleta. Mas o Cruzeiro segue negando que tenha negociações com o atleta e ainda afirma que tem total confiança no lateral esquerdo Marlon e também no lateral esquerdo Kaique Bruno, que eu acredito ser muito bom jogador, mas até agora não vingou com a camisa do Cruzeiro e tem pouquíssimas oportunidades. E é só lembrar a vocês, o Cruzeiro nega sobre o Gabriel Barbosa, o Cruzeiro nega sobre o Christian, o Cruzeiro nega sobre qualquer tipo de negociações que vocês vão perguntar para a diretoria. O foco total é na Sul-Americana e nada além disso a diretoria vai confirmar. Pode ter um contrato assinado, como é no caso do Christian, que a diretoria do Cruzeiro vai negar. E sobre o Wendel, a informação do jornalista Pedro Rocha, cobrem dele se quiser, é que a Raposa já sinalizou para o Wendel o interesse na sua contratação. O Cruzeiro nega que tenha interesse na contratação do lateral esquerdo Wendel, que pertence ao Porto. A diretoria alega que hoje o Cruzeiro tem 2 atletas para a posição e que se sente muito bem servido, com Marlon e também com o garoto Kaique. Então, nesse momento, o Cruzeiro nega que tenha interesse na contratação de Wendel, que pertence ao Porto e que pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro de 2025. Esse vídeo... Para encerrarmos aqui, eu vou colocar na tela para vocês as falas do jornalista Jorge Nicola, que traz detalhes sobre a questão salarial do Gabriel Barbosa, que pode chegar com as luvas em 3 milhões de reais mensais. Só lembrando a vocês que o salário do Gabriel deve ser na casa dos 2 milhões. Como tem a luvas, que é como você pagasse pela transferência lá para o Flamengo, eles seriam diluídos no salário do jogador no tempo de contrato. Ou seja, em vez do Cruzeiro pagar ali 50 milhões pela transferência do jogador junto ao Flamengo, o Cruzeiro pagaria os mesmos 50 milhões ao atleta, ou um valor menor, 25, 30 milhões ao jogador que vende para o Cruzeiro os seus próprios direitos econômicos. Com isso, o Gabriel Barbosa, ele teria este valor, de vez dele receber logo um Pix ali na sua conta, pegaria o valor das luvas e diluiria no salário do jogador nos 4 anos de vínculo com a Raposa. E é aí sim que funciona esta situação. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as falas do jornalista Jorge Nicola, que traz mais detalhes sobre o contrato de Gabriel Barbosa com o Cruzeiro. Preciso falar agora sobre Gabigol. O Adro já trouxe vários bastidores e detalhes do acerto iminente do Cruzeiro com o Gabigol. Quero falar sobre valores. Gabigol chegará ao Cruzeiro como o jogador mais bem pago do futebol brasileiro em todos os tempos, um pouquinho à frente do Memphis Depay. Entre salários, direitos de imagem e luvas, o Gabigol ganhará cerca de 3 milhões de reais por mês. Memphis Depay tem direito a 2 milhões e 900 mil mensais no Corinthians, embora com bônus ele possa alcançar até 4 milhões de reais mensais. Por que o Gabigol vai ganhar tanto dinheiro? O motivo básico é que ele é grande jogador e está livre no mercado.
Vou citar o exemplo do Matheus Pereira para vocês entenderem melhor. O Matheus hoje é o jogador mais bem pago do elenco do Cruzeiro, R$1.850.000 por mês. O Cruzeiro, além de pagar esse salário, precisou desembolsar 5 milhões de euros ou 31 milhões de reais para comprá-lo do Al Hilal. O salário em carteira e direitos de imagem do Gabigol vai ser muito próximo do Matheus Pereira, algo na casa dos 2 milhões de reais mensais. O restante, para bater esses 3 milhões de reais por ano, num contrato de 4 temporadas, será de luva, que equivale à compra dos direitos econômicos do próprio Gabigol. O fato de estar livre no Flamengo faz com que o Cruzeiro não tenha de pagar nada ao Flamengo, mas vai pagar ao Gabigol por comprá-lo. Até por isso, esses vencimentos de 3 milhões de reais era basicamente o que ele pedia para o Flamengo num contrato de 5 anos. O presidente, ou melhor, o Marcos Braz e o Bruno Spindel chegaram a concordar com esse acordo, mas quando o contrato chegou nas mãos do presidente Rodolfo Landim, o negócio foi desfeito. Olha só, família, outra informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o atacante Rafael Silva não está envolvido em nenhum esquema de aposta. Após a expulsão em 3 segundos, o atacante acabou sendo investigado pelo STJD, onde eles conseguiram apurar que não teve nada suspeito que identificasse uma aposta em cima da expulsão do atacante Rafael Silva. Ou seja, o menos, o pior já passou. Realmente seria trágico se fosse conferido alguma situação envolvendo o jogador, e agora fica, o menos pior, que é apenas a burrice, de ter sido expulso com 3 segundos de jogo. Mas pelo menos o atleta não está envolvido em nada ilegal. Pergunta até vocês aí de casa, vocês acham que o Rafa Silva ainda pode ajudar nesta temporada? Por mim, a temporada dele já acaba com o Cruzeiro e que não vista nunca mais o nosso manto sagrado. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!